hoje a gente está falando de intercâmbio, né, dessa experiência de estar em um outro país, com outra língua, com outra cultura, como é que é tudo isso? E a gente fala também do desafio, né, dos pais de receber essa notícia, como lidar, falamos também dos perigos que pode ocorrer nesse intercâmbio, enfim, é sobre isso que a gente conversa hoje, mas vamos falar, a gente falava aí no início do programa, desse medo que muitas vezes os pais têm, né, de se separar dos filhos, porque a gente sempre acha que a gente é, né, não é nada, né, mas a gente sempre acha que estando perto da gente, está mais protegido, está mais cuidado, mas nossos filhos são de Deus, não é? E aí essa experiência do filho chegar e dizer que quer fazer uma experiência fora do país, como que tem que ser administrado tudo isso, hein? Bom, quando a gente estava conversando, eu tenho uma menina de 7 anos, que hoje já manifesta o interesse de ir morar na Espanha. Sério? Mamãe, eu quero estudar na Espanha, não sei por que ela escolheu Espanha, foi uma coisa dela. Então, como hoje, é lógico que eu tenho medo, já com 7 anos, ela manifestando esse interesse, mas eu acho que a gente tem que lidar com tranquilidade. É normal o medo do novo, eu acho que todo mundo passa por isso, e os pais, com certeza, muito mais. Exatamente, porque é o teu filho, né, que está indo. Então, eu acho que tudo passa pelo diálogo. Então, como eu faço hoje com a minha filha? Eu não ponho nenhuma barreira. Filha, você vai sim, só que para você estudar na Espanha, tem algumas coisas que você precisa já começar a fazer. Por exemplo, hábitos de estudo. Então, ela começa a criar hábitos de estudo com ela. Aprendizagem de outra língua. Então, ela já faz o estudo de outras línguas. Então, acho que os pais têm que ter esse diálogo mesmo com os filhos. Não pôr nenhuma barreira, nenhum empecilho, mas ir conversando. Ah, você quer ir estudar na Áustria, na Holanda? Então vamos lá. Então vamos conhecer um pouquinho do país, né? Entra no Google, senta com o filho, conversa, conhece um pouquinho da cultura no Google. Hoje em dia você consegue conhecer muita coisa, exatamente. Então vai junto com o seu filho construindo esse caminho. Né? Se é isso mesmo que ele quer, de repente não é esse país, é outro. Então, acho que o diálogo é fundamental. E nada como os pais para avaliar a maturidade do filho à época do famigerado intercâmbio, né? Então, acho que os pais têm que ter esse diálogo com os filhos. Olha, a Vera Lúcia dos Santos, ela está dizendo que o filho dela foi para o Canadá em 2013. Ela fala que a saudade doeu muito, viu, Diz? Mas para o filho foi uma experiência ótima. Exatamente. Ele voltou mais inteligente do que já era e hoje tem 22 anos. Olha que interessante, né? É inteligente, com certeza, né? Sim. Por causa de outros conhecimentos, enfim. Mas uma coisa que ajuda bastante também é aprender a se virar na vida, não é? Isso vai aprender de qualquer jeito. O que a gente tem percebido bem assim no mercado hoje, por conta da globalização mesmo, é essa coisa do mundo sem fronteiras, né? Então você está aqui, mas nós mesmos estávamos conversando com um aluno lá na Irlanda, então isso não tem mais barreiras, então você tem que aprender a conviver com o outro, não é? E o intercâmbio favorece muito isso, porque você está num país diferente, você está adquirindo novos conhecimentos e, ao mesmo tempo, você está vivenciando uma experiência diferenciada, né? Porque eu estou com uma pessoa que eu não conheço, que, de repente, fala até uma língua que eu ainda não tenho habilidade, que tem hábitos diferentes do meu. Então, tudo isso é um complemento, o aprendizado, esse adquirir novos conhecimentos, mas a sua experiência pessoal também. E isso hoje é um dos requisitos para o profissional de mercado. É exatamente isso, ter esse olhar multicultural, pluralizado. E essa fase é ótima, né? Sim, com certeza. Gosta de desafio, gosta de coisas novas, né? Mas agora, e o cuidado, né? Como escolher bem o intercâmbio? Como saber que você está seguro, né? Para estar no outro país, se está tudo muito seguro, muito certo? Eu acho que fundamentalmente passa pela confiança. Então, se vamos falar lá de high school, né? Do ensino médio, se a escola já tem um convênio com alguma outra instituição estrangeira, obviamente passou pela confiança da instituição. Então, eu não acredito que aconteçam grandes problemas. É claro que você tem que conhecer teu filho, né? E aí é uma coisa mais familiar. No caso de, não, a minha escola não me oferece, eu vou procurar uma agência. Então, uma agência de nome no mercado, a gente tem inúmeras agências conhecidas. Existe uma organização que se chama Belta, que congrega todas as todas as empresas de intercâmbio. Então, é uma referência, então você pode ligar na Belta, usar o próprio site, a internet para pesquisar. Então,
Então, assim, a referência na instituição que você está escolhendo para fazer o intercâmbio do teu filho. No caso das universidades, a mesma situação. As universidades, de um modo geral, quando o aluno vai para o intercâmbio e ele volta para fazer esse aproveitamento acadêmico, então a universidade já tem o convênio, conhece a instituição parceira estrangeira. Então, os riscos são bem mínimos mesmo. Claro que pode acontecer uma situação do aluno não se adaptar, querer voltar, mas a situação assim, da confiança na instituição já é estabelecida. Exatamente. Até porque o Rodrigo lembrava bem aqui no início do programa dos riscos que muitas vezes a gente sabe que, infelizmente, né, existem pessoas de todos os tipos, né? E a gente corre o risco de entrar numa furada. E principalmente quando você faz coisas via internet, então tem esse tráfico humano, é coisa muito séria. Sim. E precisa estar atento nesse sentido. Com certeza, por isso que eu falo para você, preferencialmente que vá numa instituição estrangeira que seja parceira da sua instituição de origem, seja ela escola, seja ela uma universidade. Não conseguiu, não tem, então vamos para uma agência que tem referência no mercado. Né? Então, acho que é fundamental isso. Ou a pessoa de confiança sua, tem muitas agências em cidades menores, que é da sua confiança, e aí pesquisar a instituição destino. Né? Hoje é fácil. Agora, conseguiu tudo prontinho, malas prontas, ai meu Deus do céu, e aí vai embora, e chega lá, né? Os primeiros dias não deve ser nada fácil, porque você está sozinho, saiu do meio a qual você vivia, do seu lar, da sua confiança, está indo embora, está lá sozinho e tal. O filho liga desesperadamente para a mãe e diz, mãe, não estou aguentando, 2 dias aqui, não estou suportando, quero ir embora, e agora? O que faz? Eu acho que o primeiro passo, assim, eu acho que é normal, né? Acontece isso mesmo com algumas pessoas, mas assim, é uma fase de adaptação. Eu acho que os Qual pais... é a postura da mãe? Então, eu acho que os pais têm que perceber, primeiro, que é um período de adaptação, né? E aí você conhece seu filho, você sabe o quão apto ele está à mudança em 1 mês, 2 dias, 2 meses. Eu acho que os pais conseguem avaliar isso. Mas a partir do momento que é um intercâmbio sério, que foi feito com todos os procedimentos corretos, eu acho que os pais têm que incentivar. Isso assim, meu filho, volta, isso só atrapalha a experiência dele. Eu acho que os pais têm que fortalecer, olha, você está passando por um momento, é normal, essa é uma fase de adaptação, você vai passar por alguns problemas, algumas situações, mas você também tem que ter flexibilidade para entender, né? E o quanto isso vai ser importante para a sua vida. Até porque os jovens hoje não estão muito adaptados a enfrentar situações difíceis, né? Exatamente, por isso que o intercâmbio favorece muito. Eu converso um pouco com os alunos lá e falo assim, olha, muito além da questão profissional e disso que a gente já conversou, desse olhar que o mercado hoje precisa, né, que o profissional precisa ter, é a questão da construção da tolerância, né? Quando você convive com o outro, com uma cultura diferente, e você tem que entender os hábitos do outro, você vai criando uma tolerância, né, que te permite conversar, de aceitar mais as situações. Então, o intercâmbio, ele é muito legal por conta disso, e acho que é isso que os pais têm que enxergar primeiro. Olha, a gente vai conhecer uma outra jovem, que é a Thaís Fernandes. Ela está lá na Alemanha, inclusive ela mandou as fotos para a gente, se tiver como a gente mostrando aí. Ela está fazendo uma experiência disso lá em Berlim, olha só. E numa empresa bem conceituada, né? Como a gente está percebendo ali pelas fotos. Ela mandou um vídeo, ela mesma gravou. Olha, quantas aventuras que ela está vivendo lá. E rezando também. Que bom, né? Que bom, né? Essa experiência que a gente tem ouvido aqui dos jovens, a gente vai conhecer mais, a maioria deles disse, viveram, que bom essa experiência. Profissional, cultural, mas também experiência religiosa. Todos eles têm crescido muito com a experiência religiosa nesses países. Mas vamos conhecer um pouquinho agora a história da Thaís Fernandes. Eu me chamo Thaís, né? Moro no Brasil, mais especificamente em Brasília, e vivi uma experiência aqui na Alemanha de 3 meses de poder conhecer nova cultura, uma nova língua, né? De deixar-me enculturar pela cultura alemã. E tem sido uma experiência assim, muito fantástica, de me lançar em Deus primeiramente, né? De confiar na tua providência e de crescimento. Porque aqui eu tenho que aprender a me virar, eu tenho que ser independente e tenho que deixar a minha comodidade. Acho que esse é o maior desafio, né, para uma pessoa que vem fazer intercâmbio, é de deixar a comodidade, de viver
uma nova vida, com pessoas diferentes, com pensamentos diferentes. Mas é uma experiência enriquecedora, né? Como pessoa, tem me feito crescer muito, refletir muito. Então, assim, você que tem a oportunidade, faça essa experiência. Foi exatamente o que a gente estava conversando, né? Do quão enriquecedor é, muito além do profissional, como ser humano, né? Você conviver com o outro, a cultura do outro, a questão da tolerância, a cultura da paz, que hoje é tão necessária. E a importância de valorizar também, sim, não é? De dar sentido à vida, valor à vida. Você vai dizendo ali, a gente tem que sair da comodidade, a gente tem que, entre aspas, a gente tem que se virar, não tem outro jeito, né? E saiu da barra da saia do pai, da mãe. É aquilo, você está adquirindo novos conhecimentos, mas num país diferente, com uma cultura diferente. Então, você une esses dois componentes, né? Então, é fundamental. E para o currículo também, muito importante. Com certeza. Não é? Era o que a gente estava falando, com esse mundo globalizado de empresas globais, transnacionais, multinacionais, enfim, o quão importante é o profissional hoje com essa visão multicultural e pluralizada, no sentido assim de enxergar que eu estou atuando aqui, mas a minha atuação, ela tem desdobramentos em outros setores, em outras regiões, em outras áreas e até em outros países. E o intercâmbio ajuda muito nisso, por conta dessa vivência mesmo que você tem com outra cultura. Disse, a gente tem mais participação, a Vanessa Cristina Martins, ela é de Vitória, no Espírito Santo. A filha dela tem 14 anos, disse. E ela fala assim, o que seria um intercâmbio tornou-se uma decisão mais séria. A filha vai morar com a avó nos Estados Unidos e depois no Canadá com o pai. Ela fala que a despedida está sendo muito difícil. E a Angélica Barten, ela fala assim, é difícil estar longe da família. Há 10 anos estou nos Estados Unidos e há 1 ano e meio descobri a Canção Nova, que acompanho todos os dias. Sou sócia por débito e sempre que posso faço meu algo a mais. Obrigado, viu, Angélica? E ela fala, obrigado, Canção Nova, vocês são mais que uma família. Vocês são os meus pais de cada dia. Que bom, obrigado, viu? E olha só, disse, a família Canção Nova, né, que alcança, não tem fronteiras, assim como o intercâmbio, né, não tem fronteiras, a gente está vendo, a família Canção Nova também não tem. Ela alcança inúmeras pessoas em diversos lugares. É uma manhã viva aqui no Brasil, mas uma tarde viva lá em Portugal, na Europa. Que bom, né, Diz? Que bom. Agora, como é que faz? A gente sabe que muitos planos, né, o governo aí foi cortado por causa da crise, enfim. Mas para quem quer fazer intercâmbio, quais são os procedimentos, o que fazer, quem procurar, como faz? Se você está numa escola, eu acho que deve ter uma pessoa de referência, diretor, e aí seguir os procedimentos. Numa universidade, normalmente tem uma pessoa responsável por essa área de internacionalização. Vou falar pela minha experiência, o que nós pedimos primeiro é que o aluno tenha essa proatividade. Então, que parta dele a iniciativa de eu quero ir para fora. Então, eu vou buscar, aí a gente pede que o aluno faça uma pesquisa, que ele busque, que ele sugira os países, tudo que ele quer participar. E, a partir disso, a gente começa aí os encaminhamentos, os procedimentos, na verdade, para a ida dele. Mas ele tem que ter essa predisposição. E aí passa por uma seleção, por uma entrevista. A questão de nota é muito importante, sim, não é fundamental. A gente estava até conversando ali com os meninos, não necessariamente aquele excelência em notas, ele vai ficar bem no exterior, mas a nota é um critério, sim, para ajudar aí nessa seleção dos alunos que desejam ir para fora. Tá certo, muito obrigada, Imagina, viu? Eu que agradeço. Quer ir para fora? Melhorar as notas, hein, pessoal? Pois é, já começa por aí, né? Estudar mais, ter boas notas. Aprender uma nova língua, começar. Pois é, se preparar, amadurecer, isso tudo faz parte, né, desse caminho, desse desafio que já precisa ser cumprido desde agora, viu? A gente conversou com o Rodrigo já no comecinho, mas agora a gente vai ver umas fotos que ele mandou pra gente. Vamos lá, direção, então mostrar as fotos pra gente do Rodrigo, que está lá em Dublin, na Irlanda. Ele está fazendo um curso de inglês, disse, e se preparando para a JMJ na Polônia no ano que vem. Aqui no Brasil ele trabalhava na área de engenharia, agronegócios, tem 29 anos e lá ele está aperfeiçoando inglês. Então, e aí, Rodrigo, a gente está vendo suas fotos aqui, hein? Está aproveitando também bastante, né? Estamos aproveitando, conhecendo um pouquinho. E conta pra gente um pouquinho como está sendo essa experiência. Você está estudando inglês aí, mas você me falou também da sua experiência religiosa, que isso também tem sido muito rico para você. Afinal, você está se preparando para a JMJ na Polônia também, né? Isso mesmo. A segunda língua, o inglês, é um desafio, creio, para todos que não somos nativos na língua. E quando eu cheguei aqui foi prova de Deus
que eu recebi um convite para participar na liturgia aqui junto com os franciscanos. E está sendo um desafio para mim, para fazer a leitura com o accent, com o sotaque diferente do irlandês. Então isso para mim está sendo muito rico. Um presente de Deus estar participando da missa, da comunhão, como eu participava no Brasil, mas agora numa língua diferente. Isso está sendo bem bacana. E, além disso, toda a questão da cultura, como você tem sentido aí, muita gente, Rodrigo, vai para fora do país e fica só vivendo aquela saudade, querendo só viver de churrasco, de feijoada. Como que você está fazendo aí? Você está vivendo uma experiência nova também, experimentando coisas diferentes? Isso mesmo. A questão da alimentação já é um pouco difícil também, você morar sozinho, ter que cozinhar a sua própria comida, mas graças a Deus a minha mãe, aí de Curitiba, Dona Anita, me ensinou um pouco sobre cozinhar, a gente aprendeu um pouquinho, né? Mas teve que mudar um pouco dos pratos. Aqui a gente não tem o costume de fazer o feijão na panela de pressão, temos o feijão enlatado, mas a gente vai aproveitando, inserindo na nova cultura, conhecendo, né, um novo povo. O povo irlandês é um povo acolhedor e a gente vai aprendendo um pouquinho a se virar por aqui. E o clima aí, como que é? Aqui no Brasil a gente está vivendo um inverno louco, está um calor. E aí é verão? Então hoje, dia 31 de agosto, é o último dia de verão aqui na Irlanda. E você está aí fechado, hein? O verão que não existe. Ah, não existe? Não existe um verão. Os dias mais quentes por aqui foram 28 graus, mas eu já estou acostumado, porque Curitiba também, aí onde eu morava no Brasil, também não tem os dias mais quentes também no verão, né? E o inverno é rigoroso. Quando eu cheguei em janeiro aqui, a gente pegou -5, pegamos alguns dias de neve e é frio também. Que legal, hein? Ô, Rodrigo, e qual a dica que você dá para o pessoal que está acompanhando o Manhã Viva agora, que quer fazer essa experiência, ou talvez está em dúvida? Qual a dica assim, que você dá para essas pessoas? Olha, primeiro, a decisão tem que ser tomada junto com aquele que amamos, né? Com aqueles que amamos, que é a família. Então, para mim, se tornou um pouco mais fácil. Eu estava escutando vocês conversarem sobre a dificuldade, a distância da família, mas é a família que nos dá força mesmo. Eu lembro do meu pai, da minha mãe, das minhas irmãs, dos meus sobrinhos, né, do cunhado, que me deram a maior força, o maior apoio para estar aqui. Então, temos que organizar tudo e temos que sonhar junto com Deus. Eu lembro de uma frase de Santa Teresinha que diz que jamais Deus ia colocar tantos sonhos no coração de um homem se não fosse se realizar. E é nisso que eu acredito, por isso estou aqui. Valeu, Rodrigo, por essa partilha, essa experiência tão rica que você está vivendo. Que realmente você aproveite o máximo e depois também possa ajudar tantas outras pessoas com tudo isso que você está aprendendo aí. E olha, a gente fica com esse recadinho do Rodrigo, então, que lembrava, né, a frase de Santa Teresinha: Deus não colocaria os sonhos no nosso coração se a gente não pudesse realizá-los. E o Papa Bento também disse o seguinte, disse que as promessas de Deus são maiores que as nossas expectativas. A gente tem muitos sonhos, mas o que Deus pode realizar na nossa vida é muito maior. Então vamos nos abrir,